Eu tenho algo da parte de Deus para dividir com você nessa noite. O livro de Josué, no seu capítulo de número 5, verso 13. Eu louvo o Senhor por poder estar de pé mais um dia na presença dEle, porque você não sabe como isso é gratificante, irmão, quando você tem a oportunidade de vir até a casa do Senhor. Eu não sei qual é a forma, qual é a maneira, o estado que você se encontra aqui nessa noite. Eu não sei qual é a preocupação que tem ocupado a tua mente, mas eu creio que o Senhor, através desta palavra, Ele tem uma estratégia para te tirar desse lugar a qual você se encontra hoje, esse lugar da dúvida, do medo, esse lugar que tenta te parar. Mas existe um Deus todo-poderoso que já ministrou no meu coração uma palavra. Aleluia, glória a Deus, que diz assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos, e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a ele Josué e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Pode seguir. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Por enquanto vamos segurar nesse versículo aí. Então nós vamos ver que nesse momento Josué ele vai enfrentar uma situação de dificuldade. Há tempos atrás, no capítulo de número 3, Josué ele vive algo sobrenatural da parte de Deus, que é passar com todo Israel pelo meio do rio Jordão com os pés secos. Ele viu o sobrenatural de Deus agir, Marleci, quando o Senhor fez romper, parar totalmente o curso da água, para que o seu povo viesse atravessar aquele rio. Então o povo comemora a vitória, diz: o Senhor é bom, Ele é fiel, Ele está conosco. Mas Josué se encontra diante de uma dificuldade. O versículo 13 vai dizer que ele chega a olhar para Jericó. E olhar para Jericó naquela situação em que Josué estava, dava medo, pastor. Porque os estudiosos vão dizer que a altura da muralha era cerca de 10 metros. Uma muralha de 10 metros, larga. Era tão larga que pessoas faziam habitação em cima daquelas curvas, daquelas muralhas. Um exemplo é Raabe, aquela mulher que escondeu os espias de Israel. Então Josué ele olha para aquela dificuldade. Naquele momento, a preocupação tomou o lugar da visão do sobrenatural. E é isso que acontece comigo, com você, quando nós começamos a olhar para o natural e nos esquecemos
do Deus que pode todas as coisas. Josué sabia que Deus havia mantido aquele povo no deserto por anos. A palavra vai dizer que o povo andava, e conforme ele andava, o tempo passava, sapato crescia, roupa crescia. Mas o crescimento do natural, ele vem antes do espiritual. Então Josué, ele vê a necessidade. Ele olha para aquela muralha e se vê desesperado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo agora? Se eu olho para trás, o capítulo de número 4 do livro de Josué, versículo 18, diz que após os israelitas terem alcançado um lugar, quando eles firmaram os seus pés, as águas do Jordão voltaram ao seu curso. Então Josué olha para trás, Jordão já está funcionando normalmente. Olha para frente, muralha. Ele se vê no meio de um buraco, se desespera, porque aos olhos deles não tinha mais saída. Aos olhos do natural, não tinha mais jeito. Não tenho como voltar, não tenho como prosseguir, não tenho como tomar essa cidade porque ela é alta demais. Então, a preocupação de Josué mediante ao próximo desafio em Jericó, se ele olha para trás, água do Jordão já haviam tomado seu lugar novamente. Se olha para frente, muralhas largas. Alguns estudiosos vão dizer que a dimensão da cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, ela tinha cerca de 3,4 hectares de extensão. Isso dá aproximadamente aí uns 34 quilômetros. O muro, como eu já disse, 10 metros de altura. Então você olha para uma situação dessa e você não vê saída. Talvez você esteja no lugar hoje ao qual Josué esteve há muito tempo atrás, no lugar da indecisão. Mas hoje Deus tem uma estratégia para a sua vida. Deus tem um mover diferente para fazer na sua vida. Ele tem resposta para você. Ele tem a solução para a sua família. Aleluia. Então Josué, ele começa a olhar a dificuldade, irmão. E eu não o julgo. Mesmo após ele ter vivido algo sobrenatural, ele se vê diante de uma dificuldade. Então a palavra diz que Josué, ele estava ao pé de Jericó. Podemos conjecturar que Josué parado, olhando para a muralha, pensando, meu Deus, o que eu faço com esse povo? Se eu digo a eles para voltar, imagina a murmuração. Se eu digo a eles para seguir em frente, como é que pode? Você está louco? Está vendo o tamanho desse muro? Está vendo o tamanho desse obstáculo? Tu acha mesmo que nós vamos conseguir transpor essa barreira? Aleluia. Mas Josué, ele faz algo. Ele nos dá um ensinamento nesta palavra. Então o anjo, ele se aproxima de Josué
Isso nos mostra que nos momentos em que nós estamos preocupados, o Senhor não nos abandona. No momento de dificuldade, no momento de tormenta, o Senhor jamais larga a nossa mão. Mas acontece que a nossa visão está tão ligada no desafio, que nós não conseguimos olhar para o lado e enxergar a mão de Deus. Então o anjo fala para ele: Josué pergunta: és tu dos nossos? Ou para completar, você é meu adversário? Então o anjo responde: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele acaba de chegar aqui nessa noite para dar a resposta, a estratégia que você tem pedido a Deus. Ele acabou de chegar aqui neste lugar. Aleluia. Então Josué, ele se prostra com o rosto em terra e o adora. Então no momento da dificuldade, Josué tira o foco do problema e olha para o Senhor e o adora. E depois de adorar, Josué pergunta: que diz meu Senhor ao teu servo? Será que você tem forças para pedir o direcionamento de Deus e esperar dele a resposta para tirar dessa posição que você se encontra hoje? Então repita comigo: que diz o meu Senhor ao seu servo? Existe uma resposta de Deus para a sua pergunta. Então o anjo, ele responde a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E todas as vezes que nós vemos esta palavra mencionada na Bíblia, Deus, ele está mandando Josué, ou no passado, como ele falou com Moisés, está mandando ele olhar novamente para o sobrenatural. Tirar a sandália dos pés significa tirar a sua autoconfiança. Tirar o poder que você acha que tem na mão para tomar uma decisão e colocar na mão de Deus, e colocar na mão do Eterno, e colocar na mão daquele que sabe todos os seus dias. Porque a palavra vai dizer que todos os nossos dias estão contados por Deus e escritos nos teus livros, porque foi Ele quem te formou. Desde quando você era um embrião no ventre da sua mãe, ou antes disso, já existia um plano, um projeto, um propósito para a sua existência. Aleluia. Então a preocupação, irmãos, ela vai fazer nada mais, nada menos do que tirar a nossa visão do sobrenatural. Tanto que a palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, cuidado de você, cuidado da tua casa, cuidado da tua família. Ele está cuidando do teu emprego. Ele está contigo na tua dificuldade. Então, diante da presença de Deus, o lugar em que você está,
de tirar as sandálias, tirar todo o teu eu, tudo aquilo que você acha que pode fazer, toda a sua inteligência, todo o seu comprometimento, sua responsabilidade. Talvez você ache que o seu conhecimento é o suficiente para tirar você dessa situação. Talvez você ache que a força do seu braço é o suficiente para arrancar você dessa situação. Aleluia. Mas Deus, Ele tem uma estratégia para cada momento. Foi pregado aqui no domingo pela manhã, através da vida do nosso pastor Joel, a palavra de Deus que se encontra 2 Crônicas 20. Deus, Ele dá uma estratégia para Josafá. Então nós vamos ver que Deus, Ele tem uma maneira diferente de agir em cada momento. Deus, Ele chega para Josafá e diz que essa peleja, ela não é tua, ela é minha. Então aquilo que tem te afligido, se você está na direção de Deus, está vivendo o propósito de Deus, e alguma coisa vem para te afligir, não se preocupe. Se estão se levantando contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, não é contra você que estão se levantando, mas é contra o próprio Deus. E quando mexe com Deus, eu jamais vi Ele deixar por isso mesmo. Então a ordem de Deus para o povo com Josafá era apenas marche, porque eu estou cuidando de tudo. Você tem que entender a estratégia, irmão. Você tem que buscar a estratégia. Você tem que entender que no meio da guerra não é para você se adaptar. A batalha não é para você se adaptar, perdão. Você tem que entrar, vencer e sair. A forma que vai ser, só Deus sabe. Então, se Deus te permite que uma guerra se levante, você tem que pedir a Ele o direcionamento para você sair do meio dela. Então nós vamos perceber, irmão, que Jericó, ele é um lugar de confronto. E se você fica angustiado no lugar que você estava, que você tem que lutar, se você fica parado, pensando no que vai fazer, pensando em tomar atitudes com a sua própria força, no lugar que você tem que lutar, então Josué, ele nos ensina que no momento da dificuldade, no momento da preocupação, nós temos que orar: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Então a palavra de Deus vai nos ensinar que em geral Jericó está associada ao triunfo da fé e a manifestação tangível das promessas de Deus. Então, para além do contexto bíblico, Jericó tem também um significado espiritual. Jericó é uma cidade de vitória, irmão. Então, se Deus te permitiu entrar em Jericó, não aceite sair de lá derrotado. Se você sair derrotado, é porque você não pediu a orientação de Deus. Porque Ele tem um mover, Ele tem um sobrenatural. Mas enquanto as suas visões,
Enquanto seus pensamentos estiverem focados na muralha, você não vê o agir. Mas a partir do momento que você dobra o seu joelho, põe o seu rosto em terra e pergunta a Deus a maneira, a estratégia, aí começa a sua vitória. Aí começa o agir de Deus na sua vida. Então Jericó, irmãos, ele é um lugar de prova de fé. Um exemplo disso está lá no Evangelho de Marcos, seu capítulo de número 10, 46 ao 49. Ele vai contar a história do cego de Jericó. Foi de maneira fácil que aquele homem conseguiu atrair a presença de Deus. Ele não teve que gritar mais alto do que a multidão. Então é a palavra de Deus nos mostrando que Jericó, mais uma vez, é lugar de confronto, lugar de batalha. Mas você tem que saber lutar com as armas certas. Você tem que saber agir do jeito certo. Então a palavra diz: e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a no momento da dificuldade, não é para você ficar colocando a culpa em ninguém. Clama. Quer ver Deus mudar esse cenário? Começa a clamar aí agora. Começa a pensar nisso que tem tomado a sua mente dia e noite, e coloca na mão dele. Então a palavra vai dizer que ele começa a clamar e a dizer: Jesus, te conheço, filho de Davi, sei a tua origem, tem misericórdia de mim, sei que o Senhor tem poder. E muitos começaram a repreender ele para que se calasse. Então não vai achando que é fácil, irmão. Quando o confronto começar, não vai ser no primeiro jejum, talvez não seja na primeira oração, no primeiro propósito. Porque o inimigo sabe que Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Então o cego, quando ele era repreendido, ele começou a clamar mais. Cada vez que mandavam ele calar a boca, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jericó, irmão, ele é lugar de prova de fé, lugar de confronto, batalha. Essa preocupação que está tomando a sua mente, porque você não vê mais saídas para trás, e para frente você não vê mais jeito. Essa preocupação quer somente te paralisar. Mas enquanto o inferno diz perdeu, existe vitória no céu. Enquanto o inferno diz está morto, Jesus está dando vida. Enquanto o inferno diz já não tem mais jeito para essa família, Jesus diz: eu liberto, eu salvo, eu curo, eu faço, eu batizo, eu dou vida, eu renovo. Então você tem que saber a maneira, irmão, de agir frente a Jericó. Então Jericó, ele é o lugar da prova da fé. Jericó é também o lugar de esforço. Zaqueu, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 19, verso 1, 5, vai dizer que Zaqueu queria ver Jesus. Ele tinha um desejo, pastor, de ver Jesus. Mas devido à sua estatura,
Imagino ele tentando olhar e não conseguia. Então Zaqueu, ele se esforça, sobe numa árvore, e dessa forma ele consegue chamar a atenção do mestre. Então nós vamos perceber que Jericó é lugar de clamor e lugar de se esforçar. Zaqueu, ele se esforça, sobe numa árvore, e Jesus chega para ele e diz: Zaqueu, eu te vi, no meio da multidão eu te vi, então desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele quer morar na sua casa, mas enquanto você não clamar, enquanto você não se esforçar, a multidão vai tampar a visão e você não vai conseguir enxergar o sobrenatural. Enquanto você não clama, enquanto você não se esforça, o sobrenatural ele não chega. Então Jericó é lugar de prova de fé, lugar de esforço. Jericó é também um lugar de arrependimento e mudança de atitude. Se eu quiser sair vitorioso de Jericó, eu tenho que entender essas coisas. Eu tenho que clamar, eu tenho que me esforçar, e tem que haver uma mudança de atitude e um arrependimento. Põe o versículo 7 desse mesmo capítulo, por gentileza. E vendo isto, todos murmuravam. A multidão tentou calar o cego. Agora Zaqueu sobe na árvore e murmuram. Não fiquem esperando aplauso, tapinha nas costas de quem está do teu lado, quando você estiver num lugar de confronto. Porque muitos podem julgar as suas atitudes, mas se você estiver na direção de Deus, Ele sabe para onde Ele está te conduzindo. Então começaram a murmurar contra Jesus, irmãos, dizendo que Ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: olha a mudança, olha o arrependimento. Ele se esforça, e olha o arrependimento, a mudança acontecendo na vida de Zaqueu. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Não tem como você estar na direção, dentro do projeto, dentro do propósito, sendo destinado pela palavra, e não haver uma mudança dentro de você. Não tem como você passar pelo lugar de confronto, não tem como você passar por Jericó e não haver uma mudança dentro de você. Então, Jericó é lugar de prova de fé, lugar de esforço, lugar de arrependimento. No lugar da batalha, sempre vai haver resistência. Sempre. O inimigo vai tentar te parar, vai tentar dizer que você não consegue, vai tentar te fazer desacreditar dos projetos, dos planos de Deus para a sua vida, para a sua família. Então, Deus, Ele dá uma estratégia para Josué. Josué, no capítulo de número 6, diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a uma vez.
assim fareis por 6 dias. Irmão, isso é para quem tem visão do sobrenatural. Porque se eu chegar para você aqui agora e dizer que nós vamos rodear o Maracanã e ele vai cair, vocês vão rir da minha cara. Pastor, o senhor está doido? Já viu o tanto de concreto, de ferragem que aquilo lá tem? Mas acontece, irmão, que quando eu estou no sobrenatural de Deus, Ele age. Ele manifesta o seu poder a favor daquele que anda na direção. Então a palavra vai dizer, irmãos, que Deus ele deu essa estratégia para Josué. Aos olhos humanos, na visão humana, loucura. Não tem jeito. Muitos poderiam até olhar para Josué e dizer que ele estava louco. Está perdendo tempo. Vê se nós podemos rodear uma muralha e ela cair. Mas muitos não entendiam que ele estava sobre a ordem de Deus, irmão. Então, se Deus te mandou ir para a frente do mar e falou que Ele vai abrir, confia. Se Deus te mandou pegar pães e peixe para alimentar homens e mulheres, milhares, Ele vai alimentar, porque Ele é o dono do milagre, irmão. Muitas das vezes nós estamos esquecidos do Deus a quem nós servimos. Nós viemos para a igreja, adoramos, entramos na igreja olhando para a muralha, pensando na dificuldade, e saímos daqui do mesmo jeito. Não temos a capacidade de olhar para a dificuldade e pedir a Deus um direcionamento. Senhor, me dá uma estratégia, Deus. Me dá uma estratégia, Senhor. Assim como o Senhor deu para Josué, para Josafá. Então, a estratégia de Deus: todos os homens de guerra deveriam rodear a cidade, cercando-a por 6 dias. A cada dia, davam uma volta e voltavam para Arraial. Eu imagino aquele povo rodeando aquela cidade no primeiro dia e não vendo nada acontecer. Porque assim, muitas das vezes, irmãos, Deus nos direciona, nos coloca num projeto, fala conosco de uma forma, e nós queremos ver algo no instantâneo. Queremos as coisas dentro do nosso tempo. Então, irmãos, rodear aquela cidade uma vez ao dia significava andar 34 quilômetros. Eu corri 20. Fui da minha casa até Magé. A pedra no rins, ó. Doeu, fui parar no médico, dificuldade. Agora imagina você andar 34 quilômetros em um só dia. E o melhor de tudo, sem poder falar uma palavra, porque a ordem de Deus é: fica calado. A ordem de Deus é somente marcha. E enquanto o povo está marchando, irmão, os homens de guerra, eles estavam à frente dos sacerdotes, porque a ordem de Deus para Josué é: 7 sacerdotes levam 7 chifres de carneiros, e eles devem trocar a trombeta de maneira contínua. Sabe o que é isso, irmão?
É que no meio do lugar de confronto, quando Deus ele te coloca numa situação que é para você batalhar, que é para você clamar, você se esforçar, o louvor ele tem que continuar. O louvor a Deus ele não tem que vir só no momento da vitória, mas no meio da peleja. Tá calado? Aleluia. Mas existe um povo adorando. Então a palavra vai dizer que Jericó estava rigorosamente fechada, porque o rei e os homens sabiam do grande poder do Deus dos israelitas. Então eles fecharam a cidade. Ninguém sai, ninguém entra. E enquanto isso, durante 6 dias, só barulho de marcha. Mas eu imagino, irmãos, que quando aquele povo estava marchando, o poder de Deus estava cedendo estrutura por estrutura daquela grande cidade. Enquanto você está marchando calado, Deus está agindo. Você não está vendo o resultado agora, mas espera, porque eu não sei se a sua resposta vem no 7º dia, no 7º ano, no 20º ano, mas se Deus mandou, uma hora ela vem. Se Deus falou, uma hora ela chega. Então aquele povo anda, irmãos, 34 quilômetros no primeiro dia, mais 34 no segundo, até o 6º. E no 6º dia, a batalha ela fica mais difícil, porque você lembra aí das grandes conquistas que Deus fez na tua vida? Se quando chegou o próximo de você contemplar, não parece que estava mais difícil de você alcançar? O inferno se levanta, aquele que você acha que estava para te apoiar, te larga de mão. Mas a ordem é, no 7º dia, deem 6 voltas, e mais uma. Então, aquele povo, no 7º dia, eles madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. Então, se em um dia eles andavam 34 quilômetros, no dia da vitória eles andaram 238. E começa a acontecer o agir de Deus no verso 16. Porque Deus diz: até a 6ª volta, vocês devem ficar com a boca calada. Mas na 7ª, quando começar a contar a 7ª, aí vocês comecem a gritar. Aí vocês comecem a adorar. Então, irmão, você tem que entender a estratégia que vai te tirar desse lugar. Você tem que entender a maneira com a qual, Deus quer agir na sua vida. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou
a cidade. Então, irmãos, se você chegou aqui nessa noite com algo, com uma preocupação, que você não vê saída para trás, também não vê saída para frente, Deus, Ele está te dando uma estratégia neste momento. O lugar de confronto não é para você ficar com a cabeça baixa. O lugar de confronto não é para você ficar pensando em desistir. Aleluia. Mas é lugar de você olhar para o céu e dizer: Senhor, o que queres tu de mim, Deus? O que queres tu que eu faça, Senhor? Aleluia. E se Deus mandar você marchar calado, marche. O segredo é estar no centro da obediência, da vontade de Deus. Porque eu jamais vi Deus desamparar aquele que anda em retidão, aquele que anda dentro do propósito. Irmão, a dificuldade vai vir, isso é normal, mas é Deus te preparando para algo maior, é Deus te ensinando que Ele é um Deus sem limite, que nem mesmo as mais altas muralhas, os mais altos montes, os mais profundos mar podem impedir o agir de Deus. Mas nessa noite, peça a Ele estratégia, peça a Ele solução. Ó Deus, me ajuda, Pai, a vencer essa batalha que está na minha frente, Pai, a vencer esse inimigo que aos meus olhos não tem jeito, aos meus olhos a guerra está perdida, aos meus olhos já não tem mais saída para a minha família. Mas a palavra de Deus é para a sua noite: peça estratégia, peça estratégia, porque quando você pede estratégia ao Senhor, se Ele tiver que mover céus e terra ao seu favor, a favor da sua casa, da sua família, Ele vai mover, porque a palavra diz que não há nada impossível para Deus. Então não aceite entrar neste lugar, tirar a sandália e ir embora sem resposta. Não aceite entrar no lugar da adoração e sair sem estratégia. Aleluia. Eu profetizo que neste momento Deus está quebrando todas as cadeias de preocupação que tem tirado os teus sonos pelas madrugadas, que tem te impedido de buscar a Deus, portas que parecem que não vão se abrir, lugares que aos olhos humanos parecem inabitáveis, hoje pelo poder de Deus e pela graça que está sobre este lugar, eu profetizo a estratégia de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo o poder de Deus sobre essa situação a qual você está enfrentando. Aleluia. E eu profetizo que as muralhas começam a cair exatamente agora. Oh, aleluia. Aleluia. Tem muralha caindo dentro da sua casa, irmão. Tem barreira sendo quebrada neste lugar.
O Jeová é o Deus Todo-Poderoso. E existe um decreto de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a palavra de Deus hoje é: não vai perder, não vai morrer. Enquanto estiver no direcionamento, enquanto estiver agindo dentro do propósito, não morre. Enquanto estiver sendo guiado pelo propósito, pela palavra, não morre, não para de dar fruto. Você tem que começar a olhar para o sobrenatural, irmão. Nós estamos no ano da frutificação. Então é normal que o inimigo esteja armando estratégias para tentar arrancar a sua raiz, porque ele sabe que no momento que ele te matar pela raiz, você não dá fruto. Aleluia. Mas a palavra de Deus é: quer dar fruto, permaneça. Quer dar fruto, fique firme. Deus tem projetos para realizar na sua vida ainda esse ano. Ele tem coisas para fazer na sua vida ainda este ano. Mas você está parado. Se deparou com uma muralha e se abateu. Mas a estratégia de Deus para a sua vida, para me terminar nessa noite, é marcha, marcha, marcha. Obedece, clama, se esforça, se arrepende, dá fruto, frutifica. Seja renovado por esta palavra nessa noite, irmão. E que a glória e o poder de Deus tome o lugar que estava sendo ocupado pela preocupação na sua vida. Aleluia. Oh glória. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus, aleluia. Oh Espírito, oh aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Então comece a profetizar, irmão. A glória de Deus tomando lugar na sua casa. A presença de Deus tomando lugar na sua família. Oh, aleluia. Espírito que desce sobre nós. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Assim como estava com Josué, o príncipe dos exércitos dos céus, o anjo está nesse lugar nessa noite. E a estratégia de Deus está chegando no seu coração. O mover de Deus. Oh, aleluia. Então diante da muralha não tema.
Se Deus é contigo, não tema o que pode te fazer o homem, mas creia na palavra, creia na promessa. Se Deus te mandar dar 70 voltas, dê as 70 voltas. O cansaço vai vir durante o percurso? Vai. A vontade de parar vai vir durante o percurso? Vai. Mas a palavra diz que fiel é aquele que prometeu. Deus jamais promete algo a alguém que Ele não vai cumprir. Então, se Deus decretou um projeto sobre a sua casa, creia que Ele vai fazer. Oh, aleluia! Declare nessa noite assim, ó: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Ele está contigo, pois está comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare, declare. Ele não perde batalha, irmão. E Ele vai prover de novo na sua vida. Creia. Declare isso com força aí, ó. Creia que Ele vai prover. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Eu creio em Ti. Aleluia! A tempestade, declare, e o vento forte não pode roubar a tua fé, não, irmão. Em Ti, meu Deus. Não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em Ti, meu Deus. Temer porque, oh, aleluia, Senhor, abençoa o Teu povo, Deus. Arararabassi, lilema cantou na base. Oh, aleluia. Repita comigo: eu creio. Eu creio. E a resposta vai chegar. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, irmão.
glória.